E eu vou passar agora um pouquinho de curiosidades aí dos motocross das nações em geral, explicando aí para quem não está entendendo o que é o motocross das nações. O primeiro motocross das nações foi em 1947. Nessa época aí devia correr de dinossauro montado em cima. 1947, primeiro motocross das nações, 70 edições até hoje. E apesar dos Estados Unidos terem ficado desde 2011 sem vencer, eles fizeram 10 anos aí sem vencer o Motocross das Nações, eles ainda são os maiores vencedores com 23 vitórias. O Motocross das Nações funciona da seguinte forma: a pontuação para o evento funciona no sistema de posições, ou seja, o primeiro lugar recebe 1 ponto, o segundo 2 e daí por diante. Cada classe, que é MXGP 450 cilindradas, MX2 250 cilindradas e Open 450 também, disputa 2 vezes, cada vez contra uma das outras 2 classes, para o total de 3 corridas. A pior pontuação de 3 corridas é descartada e a menor pontuação combinada vence. Ou seja, ao contrário de um campeonato normal, que vence quem ganha mais pontos, né? Você pegar um campeonato de motocross normal hoje, o primeiro ganha 25 pontos, o segundo 22, o terceiro 20, por aí vai. No final do campeonato, quem fizer mais pontos, ganha. O Motocross das Nações é o contrário. Cada um faz a pontuação da sua posição. Você fez primeiro, você ganha 1 ponto, segundo 2 pontos. E no final, quem fizer menos pontos, ganha. É o contrário, tendo um descarte do pior dos resultados, né? Que são 6 resultados. Você descarta 5 melhores. Quem fez menos pontos, ganha. O Brasil já correu no Motocross das Nações em 17 vezes. E na primeira participação do time brasileiro foi com Cristiano Lopes, Nuno Narese e Rogério Nogueira em 97. Em 2007, a Honda voltou a enviar sua equipe para as Nações. E os escolhidos foram Balbi, Wellington Garcia, Leandro Silva. 2008 também foi Balbi, Wellington Garcia e Leandro Silva. E 2009 foi Balbi, Wellington Garcia e Suyan Zanoni. Nessas 3 oportunidades, o Brasil tinha ficado um tempo sem correr no Motocross das Nações. E aí em 2007 o Brasil fez 16º. 2008, o Brasil fez 14º, que foi o melhor resultado até hoje do Brasil no Motocross das Nações, que foi o Balbi, o Wellington e o Leandro. 2009, repetiu o 14º, trocando o Leandro Silva pelo Suyan, que são os 2 melhores resultados do Brasil até hoje aí do Motocross das Nações. Em 2018, pela primeira vez na história do Brasil, o time escolhido correu com 3 marcas diferentes de motocicleta, que foi Gustavo Pessoa de Kawasaki, na época Enzo Lopes, que fez uma corrida muito boa de Suzuki, ele estava na equipe oficial, né, Foi em Red Bull também? Em 2018, vou te falar agora. 2018... Foi, Red Bull também. Foi a única etapa, inclusive, que os Estados Unidos perdeu em casa, tá? Quem ganhou lá foi a França, na época com o Ferrantes também, que ainda está correndo, e Gautier Paulin e George Tixey. E nessa oportunidade aí que eles foram pela primeira vez foram escolhidos por critérios técnicos, né? Porque normalmente a equipe do Brasil, para quem fica questionando aí, podia ter chamado outro, porque o outro é melhor, porque o outro é pior. Apesar de que esse ano eu acho que tava difícil, né, Roy? Você teria algum outro time bom aí para escolher no Brasil? Rapaz, no fritar dos ovos ali, o Fabinho ia, né, mas preferiu se ausentar, falou que não tava 100% e abriu a vaga, acabaram botando o Gabi Gutierrez para... Ele mora nos Estados Unidos, seria uma opção mais viável, assim, para completar a equipe e não ficar de fora. Sim. Porque você parar pra ver, cara, você parar pra ver o Fabinho, pilotos 250. Por mais que ele anda bem. Machucou esse ano no lugar do Gabi Gutierrez, mas a Hector Honda também machucou esse ano. Mas o Hector já tinha voltado a correr. Já tinha corrida final, acredito eu. Botaria alguém de 450, o Dunca, o Hector, algum desses pilotos aí no lugar do Gabi Gutierrez. Deixava o Hammer igual ele foi de 450 e o Enzo de 250. Mas, Ou se eu fosse botar esses 3 aí, eu botaria o Enzo de 450. Não sei se a equipe dele deixaria, mas porque a 250 é a pior na somatória.
Então eu não botaria o, teoricamente, o melhor piloto na categoria 250. Eu Sim. botaria ele mesmo, não tendo experiência, eu jogaria ele na 450. Enfim, continuando com a história aí, provavelmente, do que eu lembro, do que eu pesquisei, esse 2018 foi o único ano que foram escolhidos os pilotos por critérios técnicos aí, né? Na época o Gustavo Pessoa, acho que ele estava andando no Mundial de Kawasaki. Apesar de todo mundo ter ido de Honda, naquela época a equipe era Eles top, andavam né? muito, O Wellington, Leandro e Balbi e o Sim. Balbi e o Wellington e Suyan. Foram, acho que as melhores equipes que o Brasil já levou. E aí a gente fala que foi todo mundo de Honda, por quê? Porque por muitos anos as equipes assumiam esse BO aí de levar os pilotos. E aí a equipe assumindo, sendo os 3 melhores do Brasil ou não, e os pilotos deles, né? Um monte faz isso, né? Na verdade. Se Sim. o piloto vai, você vai, pega a equipe da França lá, ó, o Maxime Renault, que Yamaha, a Yamaha vai e botou a Star Racing lá pra dar suporte pra ele. Aí o outro cara o Muskin, vai 250, a KTM dá suporte pra ele. Isso Sim. é feito assim. Só que no Porque Brasil, as empresas nunca conseguiram chegar a esse acordo, assim, ó, eu vou botar meu piloto lá de Honda, você bota o seu de Yamaha, não. Ou eu boto meu piloto de Honda e eu banco, ou meu piloto não vai. Ou vai todo mundo Sempre ou não vai teve- ninguém. Sempre foi assim. Tanto que depois aconteceu da Pro Torque patrocinar, aí os pilotos da Honda já não podiam ir. iam. Então não conseguia levar os melhores. Conseguia participar. Levar um conjunto ali que compactuava com a parada. E muitas vezes os pilotos, muitas vezes não, mas alguma ou outra vez teve piloto que teve que pagar pra ir. Foi o que o Enzo falou que ele fez esse ano, que a gente não sabe se é ou se não é. A gente nunca sabe da história. Mas, enfim, o que aconteceu esse ano foi isso daí. O Cacau, que é um dos cabeças aí, de que todo ano ele encabeça essa história de levar os pilotos e de fazer o contato com as equipes e etc e tal, ele fica meio que à mercê dos patrocinadores aí. E esse ano acabou que não foram os pilotos. Tanto que, apesar da Honda não ter colocado nenhum piloto brasileiro para ir, mas o Anthony Rodrigues é piloto da Honda e correu pela Venezuela, provavelmente com os meios dele lá nos Estados Unidos, que ele deve ter dado o jeito dele de arrumar moto e tudo mais. Ou E se virou. Confederação da Venezuela interviu e arrumou alguma equipe americana lá para dar um suporte para ele. Não muito bom, quebrou nos 2 dias, mas acontece também. É quem tava falando, né? A condição da pista tava horrível, né? Então Muita moto quebrou. a gente não pode nem botar muita culpa Na Venezuela ainda tem esporte? Tem, velho. Rapaz. Só Nenhum- que nenhum dos 3 pilotos são de lá. Mora lá. Eles saem novo e vão tá. para outros países praticar o esporte. Aham. Entendeu? Mas não deixa de ser Venezuela. Mas um deles, inclusive, mora no Brasil e compete aqui. esse boné seu azul com amarelo aí é da Venezuela, pô. Pô, da Venezuela. Ali, ó, Venezuela. E, a falar nisso, o Jober Zambaldi, pensei que era Zambelli, mandou, pensei que era a família, mandou, ó, gostei do boné do Roger, 22 e o palco, hein? É o padeiro. Jovem Perguntou do Zambaldi. palco aqui, o que tem um palco? Eu não entendi o palco. É o palco. É o palco, É. 22 é o palco. É isso aí. Ah, então é uma gíria do motocross. É a gíria da trilha. Ah, Um abraço tá. pro nosso amigo padeiro aí. Eu, além dessas curiosidades aí, eu trouxe também um pouco de informação aqui desde 72 pra frente. Lá em 72, o Roger de Coster, que é o fundador do nome do nosso amigo Roger aqui, que pai de Roger Laurinho copiou o Roger de Coster para botar o nome dele. O Roger de Coster é belga e a equipe dele ganhou 72 e 73 o Motocross Nações, e hoje em dia o Roger de Coster Como piloto, né? como piloto. Ele defendia a Bélgica. O país dele. E hoje em dia ele é técnico do time dos Estados Americano. Unidos. Já tem anos Já tem que tempo. ele é técnico do time americano no Motocross Nações. Não sei qual que é a relação dele com o país dele, mas enfim. O time deles ganharam em 72, 73, depois voltou a ganhar em 76, 77, depois voltou a ganhar em 79, aí Roger de Coster com Harry Everts, que é pai do Stefan Everts, que é avô do Liam Everts, que estava correndo nessa etapa. Então, uma curiosidade legal. E aí de 81 até 93,
os Estados Unidos ganhou todas. Lá desde o Donnie Hansey, depois David Bailey, Rick Johnson, Bob Hanna, a galera toda da época do pai do Roger aí, Jeff Emig, Mike LaRocco. Essa época aí os Estados Unidos era bem superior. Isso aí, passaram assim um bom tempo ganhando todos. De 81 até 93 Estados Unidos ganhando. Depois revezou ali Grã-Bretanha, Bélgica, Estados Unidos ganhou uma, depois Bélgica ganhou duas, Itália, Bélgica ganhou mais duas, aí depois de 2005 até 2011, Estados Unidos ganhou todas. Aí foi a última vez que os Estados Unidos tinha ganhado, que foi em 2011, até essa etapa que teve esse ano. E aí depois de 2011... Essa pegou uma leva boa também, né? Que era Dundee, Villopoto, pegou um pouco de Carmichael também. As 3 últimas foi com Dundee, 2008 foi com Bubba, Villopoto, Tim Ferry. 2005 e 2006 de Carmichael. Carmichael andou em 2007, Carmichael, Villopoto, Tim Ferry. 2006, Bubba, Villopoto, Tedesco. Carmichael em 2005, Carmichael, Kevin, Tedesco. Só piloto bom, né? Isso aí. Aí 2012 a Alemanha ganhou, com Roxen e Nagel. Nem era um time dos mais estrelas, não. Não, Nagel mas eles andavam bem. E o Roxen era pica na 2. E Marcus Schiffer. Esse aí entrou... Era médio. Nas costas. Depois a Bélgica ganhou, De Dicker, Horebic e Desale. Depois... Isso aí da pista também, cara. Isso aí. Você pega o cara, uma pista arenosa lá e um time tem 3 caras que andam bem de areia, vai levar vantagem o time. Essa daí foi na Holanda, se eu não me engano. É areia. Isso aí. Aí depois a França pegou de 2014 até 2018 ganhando. Muito francês bom. Aí a França ganhou bastante. Holanda, com Herlings, Koderhoff, ganhou em 2019. 2020 não teve, por causa dos problemas mundiais. 2021, ano passado, a Itália ganhou. E esse ano, os Estados Unidos ganharam. Então, algumas curiosidades aí do Motocross Nações. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. Tem o histórico, mas o histórico é grande. A pressão desse ano era inevitável, porque a única vez que o time dos Estados Unidos foi derrotado em casa foi em 2018, naquela etapa que também foi em Red Bud, que foi essa etapa. E, assim, os Estados Unidos estavam numa sequência ali de derrota que não foi legal. E mas também não estavam botando uns times tão bons, né? Inclusive o Tomac mesmo. O Tomac era a vitória que faltava pra ele. Era o piloto que faltava pro time. Porém, era que ele nunca ia, ele sempre recusava, né? Nações tem isso. A França não chamava o Ferrandes, o Musquin. O Musquin já denunciou várias polêmicas já de politicagem aí no Nações. Porque de federação, desse tipo de coisa. O cara corre no AMA e eles só chamavam a galera da MXGP. O cara não monta a melhor equipe. Isso aí. Poderia ter um resultado melhor, mas por outros problemas fora da pista ele não vai. Politicagem não é só aqui que a galera sofre, né? É todos os países aí, muitas vezes eles vão ver a parte financeira deles aí, o que vai dar mais dinheiro, vai lucrar mais. Então, todos os países sofrem com isso daí e não é exclusividade do Brasil.